Bom dia. Bom dia. Bom dia, mulheres. Bom dia, Fabiola, Viviane. Bom dia, pessoal do Acordando Comigo. Drica, seja bem-vinda nessa manhã, Fabiola. Saudades, Fabiola. Faz tempo que a gente não se fala, né? Mas glória a Deus. Realmente 2025 começou um ano assim acelerado para todos nós. Eu não sei vocês, mas aqui o ano começou acelerado. 2025 tem sido um ano, né? Um ano de parece que as coisas estão com pressa de acontecer. Bom dia, meu pastor querido, apóstolo José Clóvis. José Cruz, esse homem de Deus, meu consultor, né, para muitos assuntos literários, assuntos terapêuticos. Esse amigo, pastora Nívia Soares, minha amiga. Glória a Deus. Semana passada, irmãos, nós não conseguimos, né, estar aqui no Acordando Comigo. Eu tive compromissos exatamente no mesmo horário. E assim, compromissos que eu não tive como remarcar. Eram exatamente no mesmo horário. Então eu tive uma reunião terça e na quinta eu tive aula. Então, infelizmente, eu não consegui estar aqui. Mas o Senhor sabe de todas as coisas mesmo, né? E bom é que a gente esteja aqui. Coisa boa é estar na presença do Senhor. Coisa boa é nos reunir, né, com os santos, para falarmos das coisas de Deus, para falarmos daquilo que Deus tem operado na nossa vida, para falarmos, meu olho tá um pouco vermelho, vocês não reparam que é protetor solar, que eu já tenho que passar, logo quando eu tomo banho, eu já passo, e às vezes ele irrita um pouco meu olho, mas já passa. E eu sei que muitas coisas têm acontecido aqui, muitas coisas têm acontecido aí. Tem sido dias, shalom, shalom. Tem sido dias, né, desafiadores. Eu não sei aí pra vocês, mas aqui pra mim teve dias, né, apertados, dias de situações assim, dias de circunstâncias, né, claras, mas dias também que a presença de Deus esteve cada vez mais real, está cada vez mais real. E eu louvo a Deus porque nós podemos perder tudo, mas nós não perdemos a presença de Deus. Né? Nós não perdemos o direito de estarmos com o Senhor, de estarmos com Ele, de vivenciarmos, né? De sermos guiados por eles, orientado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele é ajuda, Ele é socorro. Ele é quem nos ampara nos dias difíceis. Ele é quem nos revela a palavra, a poderosa palavra de Deus. E muitas vezes, tudo que a circunstância quer, Dani, seja bem-vinda. São 7h04. Nós já entramos aqui às 7. Eu tenho até que começar a postar um videozinho antes lá no meu outro Instagram, que é um Instagram pessoal, para avisar o pessoal que nós estamos aqui ao vivo nesse Instagram, porque muita gente não consegue às vezes entrar ao vivo. Mas às vezes você tem que clicar, porque o Instagram não está avisando, né, que as pessoas entram ao vivo. E eu louvo a Deus, eu louvo ao Senhor, graças a Deus. Graças eu te dou, Senhor. Graças, Val, minha amiga, seja bem-vindo. Graças eu te dou. Jaqueline, seja bem-vinda. Vão entrando aí, vão sendo bem-vindas. Eu dou graças a Deus, porque o Senhor está presente, Ele é presente. Eu dou graças a Deus, porque o Espírito Santo de Deus está em nós e sobre nós, efetuando uma obra poderosa. E tudo aquilo que nós precisamos, para que a gente cresça no conhecimento, na sabedoria, para que a gente evolua no Espírito e para que a gente alcance lugares cada vez mais próximos do Senhor Jesus.
estão disponíveis para nós na presença de Deus. Estão disponíveis para nós naquilo que Deus tem nos disponibilizado, né, mediante Jesus Cristo, aquele no qual tem nos conduzido em triunfo em todas as coisas, mas também pelo Espírito Santo, esse amigo, essa pessoa, esse socorro que não nos desampara e que todas as manhãs nos fortalece, nos coloca de pé, ainda que a gente, né, queira permanecer na cama, e ainda que a gente ainda, né, esteja enfraquecido, muitos de nós, e aqui eu ouço pessoas de todos, né, de todos os lugares, contando todos os tipos de situações, de histórias, de testemunhos de fé. Alguns já alcançaram, outros estão alcançando, outros estão crendo, estão no processo de crer, estão entre né, a espera e a realidade das promessas cumpridas. Sabe que esse final de semana eu ouvi algo muito poderoso, que falou muito ao meu espírito, e de certa forma, aleluia, trouxe paz e descanso para o meu coração. Sabe que todas as coisas, nós que cremos, nós que somos o povo santo do Senhor, nós que somos os santos do Senhor, nós que somos chamados o povo justo, os justos de Cristo, nós que somos a justiça de Deus em Cristo Jesus, nós temos uma esperança. Carla, seja bem-vinda, minha amiga querida. Nós temos uma esperança, e nossa esperança é Cristo. E nossa esperança é a palavra de Deus. E tudo na nossa vida tem a ver com a palavra de Deus. Tudo aquilo que nós vivemos tem a ver com a palavra de Deus. E às vezes tudo o que as influências negativas, o que o mal, o que principados e potestades tentam fazer é roubar a palavra de nós. Tudo o que vem para tentar nos paralisar, para tentar roubar, para tentar, às vezes, criar situações para que nós não estejamos aqui reunidos, né, numa reunião como essa, num devocional como esse. O que é um devocional? Um devocional é um tempo que você tira, né, sozinho ou em grupo, para adorar a Deus, para falar das coisas do Senhor. Aleluia, para compartilhar daquilo que você tem recebido com o Senhor. Eu não sei como tem sido os seus devocionais. Eles não precisam acontecer somente pela manhã. O bom é que aconteça pela manhã. O bom é que logo de manhã, quando você acordar, que o Espírito Santo te acorde com você. Que você acorde com o Espírito Santo. Sabe que o acordar comigo é isso? O acordar comigo é isso. É acordar com o Espírito Santo de Deus. É acordar conscientes de que o Espírito Santo de Deus está. Sabe, eu ouvi então aquela palavra, eu ouvi então quando aquele homem ministrou, aquele homem de Deus, ele ministrou. Às vezes a gente não consegue entender o porquê certas coisas não estão acontecendo na nossa vida, ou não estão dando certo na nossa vida. Ou às vezes nós estamos com as nossas emoções à flor da pele, né? E nós não sabemos entender o que está acontecendo. E às vezes o que está por trás disso. Às vezes, o que está por trás disso? As influências que estão por trás disso. As influências negativas. As influências do mal. Influências das trevas. Como Jesus diz lá em Marcos 4. Em outras várias partes da palavra. Espíritos imundos. Às vezes, nossas emoções e a nossa vida, mesmo nós sendo homens e mulheres de Deus, ainda assim nós podemos sofrer com influências negativas. Sabe, de principados antigos, de potestades velhas. Mas aqui eu quero começar se acordando comigo, dizendo para você que só o Senhor é Deus. 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 Sabe, que você invoque o nome do Senhor Jesus, como foi lá quando Enos, né, quando Enos nasceu, a Bíblia diz lá em Gênesis, acho que é em Gênesis mesmo, me perdoe se não for, diz que ali eles começaram a invocar o nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus Cristo.
Porque não existe nada maior do que o poder de Deus. Porque o mal já foi vencido, todo espírito imundo que tenta sobre a nossa vida, todo espírito imundo, toda influência contrária que venha tentar sobre a sua vida, nesse dia de hoje, chamado terça-feira, dia 4 de fevereiro. Nós já estamos no mês 2 de 2025. Cai por terra na sua vida. Cai por terra na sua vida. Saiba que você carrega o nome, eu carrego o nome que está acima de todo nome. Jesus. Sabe, diga isso pra você nessa manhã, diga isso pra você que vai ouvir essa live depois, pra você que vai ouvir essa live. Eu carrego o nome que está acima de todo nome, Jesus. Sabe, Deus desde ontem colocou o Espírito Santo de Deus. Ontem eu dormi um sono à tarde, no final da tarde. Eu tirei uma soneca rápida de descanso, que eu estava muito cansada, eu tinha feito muitas coisas. E o Senhor me lembrou uma palavra que está ali aqui no livro de Juízes. O Senhor trouxe essa palavra para mim. E essa palavra revelada do Senhor para minha vida, Deus já falou muito comigo em muitos tempos, né? Em tempos diferentes, estações diferentes. Deus falou muito comigo nessa palavra, que está no livro de Juízes, capítulo 1. Vamos lá. Livro de Juízes, capítulo 1. Versículo, são só 2 versículos, irmãos, mas são 2 versículos. Vanusa, seja bem-vinda, Maicon, Luzirene, vocês que vão entrando aí depois. E essa palavra, e Deus me trouxe essa palavra quando eu acordava daquele sono ontem. No final da tarde, Deus me lembrava. Bom dia, minha Beth, querida. Deus me lembrava desta palavra. Deus me fazia lembrar da soberania dele. Da soberania dele sobre os poderes dessa terra, sabe? E Deus me fazia lembrar sobre o poder de Deus, sobre as astutas ciladas do inimigo, como eu disse aqui, sobre as influências, que muitas vezes, é claro que muitas das coisas que nos acontecem não tem nada a ver com o mal, não tem nada a ver, são somente coisas da vida. Mas há algumas coisas que acontecem na nossa vida que estão sob a influência de espíritos imundos. Não foram coisas das quais nós nascemos com elas. Não foram coisas das quais você nasceu com elas. Mas em determinado momento, você ou eu podemos estar debaixo dessas influências malignas, desses espíritos imundos que tentam sobre as nossas emoções. Para o quê? Qual que é o objetivo disso? Para roubar a palavra de Deus que está sobre a nossa vida. Para roubar a palavra de Deus que está no nosso coração. A palavra de Deus, ela vai sendo entesourada dentro de nós. Quanto mais nós ouvimos da palavra de Deus, quanto mais nós tiramos tempo com a palavra de Deus, e quanto mais nós mergulhamos na palavra de Deus, na oração em línguas, na oração em português, quanto mais nós nos achegamos ao Senhor por meio das práticas espirituais, por meio da oração, por meio da meditação na palavra, muito mais do Senhor vem para nós, e muito mais de nós vai sendo deixado para trás. Sabe, Deus começou a me lembrar da soberania de Deus. Que por algum tempo, alguns principados e alguns reinos, né, alguns reinos de obras das trevas, eles podem, né, ter alguma influência sobre as nossas vidas. Mas chega o tempo. Mas chega o tempo de que o juízo de Deus, porque nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. E o Novo Testamento vai falar disso, né? Do começo até o fim, que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Mas aqui no livro de Juízes, né, eu não sei se você conhece um pouco sobre o histórico, sobre o contexto deste livro. Esse livro foi escrito provavelmente por Samuel, né, num tempo, né, onde Josué havia morrido. E quando você começa a ler aqui o capítulo 1, e é bom que você leia esse livro, leia o livro de Juízes.
Deus vai falar poderosamente com você na companhia do Espírito Santo. Você vai entender muitas coisas. E você vai ver que você precisa estar prevenida. Todos nós precisamos estar prevenidos. E o livro de Juízes mostra isso. O livro de Juízes é um livro chocante. Para mim, ele é chocante. Ele é chocante porque a gente vai ver, né, como o homem se perdeu. Como aquele povo se perdeu. Como aquele povo se afastou de Deus. Né, como aquele povo se deixou, né, ser levado pelo vento de qualquer doutrina e de qualquer situação. Mas o livro de Juízes é um livro realmente chocante, um período sombrio da história de Israel, que revelou, né, a ilegalidade. O livro de Juízes revela a ilegalidade da terra. Naqueles dias Israel não tinha rei, né? E de tempo em tempo Deus levantava ali juízes. Deus levantava ali então homens que governariam, homens que estariam no comando, homens e mulheres, porque Débora também está nesse período sombrio. Porque não pense você, ainda que as trevas, ainda que densas trevas cobram a terra. E aqui eu digo a você, não tenha medo. Eu não sei o que está, quais são o tipo de ameaças que você tem sofrido, qual tem tido o tipo de medo que tem te cercado. Mas eu sei aqui que tem pessoas aqui que têm sido tomadas pelo medo terrível, pela uma sensação terrível nas suas emoções, pelo medo terrível, por pressões e opressões nas suas emoções. Sabe, que elas mesmo não sabem explicar. Né? E você já foi de um lado para o outro procurando respostas, procurando ajuda. Mas eu quero te dizer, o Senhor está com você. A presença de Deus está com você. A presença do Senhor te garante a plenitude da soberania de quem Deus é. E agora, por meio de Jesus Cristo e o Espírito Santo na nossa vida, depois da morte e ressurreição de Cristo, nos garante isso. E aqui você vai ver, eu quero ler com você a partir do versículo 4, mas eu quero falar para você, pastora Maria da Cruz, seja bem-vindo, que você leia esse capítulo depois, que você leia o livro de Juízes depois. Né? Que você agradeça ao Senhor. Ainda assim que você, seja bem-vinda, Priscila. Que você agradeça ao Senhor, sabe, por tudo. Que você agradeça ao Senhor pela força, pela sabedoria que as suas escolhas têm te levado. Porque aqui, no contexto deste livro, nós vamos ver aqui, né, que Juízes foi um livro chocante. Leia esse livro. Um período sombrio na história. Quantos de nós passamos por momentos sombrios na nossa vida, na nossa história? Quantos de nós passamos por momentos de caos na nossa vida e na nossa história? Mas Deus vem nos relembrar, através dessa história aqui que eu vou falar com você em 2 versículos, sobre um rei poderoso, um rei astuto, um rei que se considerava, sabe, poderoso, orgulhoso, soberbo, mas que diante da sabedoria de Deus e da justiça de Deus, tudo aquilo que plantamos, isso também semeamos, tudo aquilo que semeamos, isso também plantamos. E você vai ver aqui nesses 2 versículos, Lucília, seja bem-vinda, vai abrindo aí no livro de Juízes, capítulo 1, aprenda a abrir a sua Bíblia, aprenda a acompanhar a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aí. O Espírito Santo de Deus, em algum momento dessa palavra, desse momento aqui juntos, já se passaram 20 minutos aqui. Coisas foram ditas aqui. E eu quero te dizer que eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou aqui pelo poder da palavra de Deus. Eu estou aqui porque o Senhor Jesus é quem me coloca de pé todas as manhãs. E é por causa da palavra de Deus.
É porque ele me chamou e ele também me escolheu. Ele me chamou e ele me escolheu para levar essa poderosa palavra, essa poderosa semente. Que eu estou aqui e que eu tenho me tornado indesistível diante do Senhor, diante das adversidades e diante das situações. E é como eu disse, é você. Eu não sei você, mas esse ano de 2025, ele começou acelerado, ele começou apertado. Ele começou ajustando todas as coisas. Ele começou, né, nos afunilando, nos tirando do caminho largo e nos colocando no caminho estreito. E nos levando para o caminho estreito, do qual nós nos encontraremos com o Senhor. Dos qual nós temos nos encontrado com o Senhor. O próprio Espírito Santo tem nos afunilado e nos tirado do caminho largo. Aleluia! E nos colocado e nos diminuído e fazendo com que nós nos adequamos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus não vai nos adequar a nós, mas nós seremos adequados por meio do Espírito Santo de Deus, por meio da poderosa palavra de Deus, por meio do amor de Deus, a nos adequarmos a entrar nesse caminho estreito, do qual nós encontraremos com o Senhor. E não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem outra forma. O caminho é estreito, o caminho é de mudança, o caminho é de transformação, o caminho é de obediência absoluta, o caminho é de submissão, o caminho é de entrega, o caminho é de confiança, o caminho é de paz, é de alegria, é de provisão, é de prosperidade, o caminho é de perdão, é de segunda milha, o caminho é de segundas chances, é de terceiras chances. Mas eu quero te dizer, você e eu estamos sendo transformados. Você e eu estamos sendo transformadas. Você e eu carregamos a poderosa palavra de Deus. Você e eu somos ministras do Evangelho de Cristo. Nós somos embaixatrizes. Nós temos esse encargo de carregarmos essa mensagem, essa poderosa mensagem de salvação. Nós temos o Senhor, espera que nós o apresentemos aonde quer que nós vamos. E aqui então no livro de Juízes, tá difícil, irmãos, estou tentando voltar aqui para a palavra, mas o Espírito Santo de Deus está aqui fortemente conduzindo as instruções, não somente para o nosso dia, mas para a nossa semana que se inicia. E essa semana nós vamos estar aqui terça e quinta. E se o Senhor quiser que a gente esteja mais vezes, mais manhãs e mais manhãs, nós estaremos aqui, né? Se for live surpresas, que nós estaremos aqui em live surpresas. Se assim a vontade do Senhor, nós estaremos aqui em obediência absoluta ao Pai. Aonde quer que nós estejamos, que a presença dele esteja conosco, que nós estaremos. Então fala assim aqui no livro de Juízes, capítulo 1, versículo 4. E eu tô aqui na Nova Versão Transformadora, para quem não sabe, Nova Versão Transformadora é a versão que eu uso aqui no Acordando Comigo e é a versão que eu uso junto com outras várias versões. Vamos lá. Quando os homens de Judá atacaram o Senhor, o Senhor entregou os cananeus, os ferezeus em suas mãos, e eles mataram 10.000 guerreiros inimigos. Eu vou ler, eu tô sentindo de ler desde o versículo 1. Então nós vamos ganhar tempo aqui. Eu vou ler desde o versículo 1. Nós estávamos no versículo 4, mas o Espírito me diz que leia desde o versículo 1. Vamos lá. Depois da morte de Josué, todo mundo aqui conhece Josué. Se você não conhece Josué, Josué e Caleb foram aqueles que entraram na terra prometida. Josué e Caleb foram aqueles que entraram na terra prometida. Então, depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus? Eles estavam sem rei, eles estavam sem direção. Mas ali a presença de Deus era quem os direcionava. A presença de Deus estava ali. E a presença de Deus era quem os direcionava. O Senhor então respondeu no versículo 2 de capítulo 1 de Juízes: Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos.
Versículo 3. Os homens de Judá disseram a seus parentes da tribo de Simeão: venham conosco lutar contra os cananeus que vivem no território que nos foi designado como herança. Depois ajudaremos vocês a conquistar o seu território. Os homens de Simeão, então, foram com Judá. Agora nós vamos entrar aqui no capítulo 4, no versículo 4 do capítulo 1 de Juízes. Quando os homens de Judá atacaram o Senhor... Deixa eu mudar aqui. Quando os homens de Judá atacaram o Senhor, os entregou os cananeus e os ferezeus em suas mãos. E eles os mataram. Aleluia. O Senhor entregou os cananeus e os ferezeus em suas mãos. E eles mataram 10.000 guerreiros inimigos em Bezeque. Bezeque era uma cidade. Vai prestando atenção aí. Bezeque era uma cidade. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho o som. Naquela cidade, versículo 5. Encontraram o rei Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque, o rei ali, que eles encontraram, fugiu. Mas os israelitas o capturaram e cortaram os polegares de suas mãos e de seus pés. Versículo 7. Adoni-Bezeque disse: 70 reis com polegares das mãos e dos pés cortados comiam migalhas debaixo da minha mesa. Tamanha era a soberba deste homem. 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados comiam migalhas debaixo da mesa. Este homem, ele capturava reis, ele invadia reis, e ele pegava estes reis, e aqui a Bíblia diz que eram 70 o número destes reis, dos quais ele cortou os polegares das mãos e os polegares dos pés. E estes homens, então, sem nenhuma força nas mãos, sem nenhuma estabilidade para lutar com suas espadas, comiam migalhas debaixo da mesa, daquela mesa. Agora Deus me retribuiu o que fiz com eles. Olha o que aconteceu com ele. Agora Deus me retribuiu aquilo que fiz com eles. E o levaram a Jerusalém, onde ele morreu. E algumas outras versões diz que aquilo que eu semeei, eu também colhi. Tudo aquilo que eu semeei na vida destes homens, destes 70 reis, agora isso me sobreveio. Irmãos, essa palavra aqui é muito poderosa. Existe uma revelação muito grande aqui. Existe algo que Deus quer nos entregar nessa manhã muito forte. Nesses 2 versículos aqui, né, da história. Ele mutilava. Na verdade, Dani, ele mutilava estes homens, esses reis. Né? E espiritualmente, a gente trazendo isso para essa realidade, a gente vê que o que ele fazia era tirar o governo, era tirar a liderança, era arrancar a identidade. Você precisa entender, porque é nos polegares que estão as digitais, as minhas digitais e as suas digitais. Então a influência maligna daquele homem, de Adoni-Bezeque, roubava primeiramente a identidade daqueles homens. Sabe, existem influências, potestades e principados. Sabe, existem lideranças. Existem hoje coisas acontecendo na sua vida e na minha vida que tem como intuito roubar a sua identidade, roubar quem Deus te criou para ser. Roubar de você os seus dons, roubar de você o seu chamado, roubar de você aquilo que nós dizemos aqui. Roubar, o principal motivo é travar você e roubar a palavra de Deus da sua boca. E roubar a palavra de Deus no seu coração.
e roubar a palavra de Deus, a fé que você tem, a fé que tem te trazido até aqui, a fé que tem trago para você, né? A força, a esperança para que você permaneça até que tudo aquilo que o Senhor te prometeu aconteça. Né? Adoni-Bezeque significa Senhor do relâmpago. Ainda que, como eu disse aqui, como a Bíblia disse aqui, Bezeque significava o nome da cidade da qual ele era rei. Adoni-Bezeque se sentia tão dono que ele atribuiu o nome daquela cidade a ele. Sabe, irmãos, eu não sei o que está verdadeiramente acontecendo nessa manhã, enquanto eu ministro essa palavra, enquanto o Espírito Santo de Deus aqui, junto comigo, me fortalece para que eu ministre essa palavra na sua vida. Mas eu quero aqui declarar como uma profeta do Senhor, profetizar na sua vida, profetizar sobre a minha vida e sobre a minha casa. Que qualquer que seja o espírito imundo, qualquer que seja a influência, qualquer que seja a potestade, o principado, qualquer que seja o reinado das trevas, que tem tentado roubar a identidade, que tem tentado cortar, sabe, os polegares, cortar os dedos das suas mãos, cortar os dedos dos seus pés, tirar sua força física, tirar sua estabilidade emocional, tirar sua estabilidade física, sua estabilidade mental, tentar tirar de você a força das suas mãos para que você segure a espada de Deus, que é a palavra de Deus, a espada de Deus, que é a palavra de Deus. O Senhor diz nessa manhã que esse espírito imundo cai por terra. Porque o Senhor, ele é justo juiz. No Salmo 37, 28 diz, pois o Senhor ama a justiça. Salmo 37, 28, pois o Senhor ama a justiça e jamais abandona o seu povo fiel. O Senhor ama a justiça, em nome de Jesus. E ele jamais abandona o seu povo fiel. Beto. Esqueci de colocar os cachorrinhos ali, irmãos. Bento, Chloe. Não reparem, então. Às vezes pessoas estão descendo para ir para os seus trabalhos no corredor aqui do prédio. E eles latem. Essas pessoas das quais ele capturava. Esses reis, esses 70 reis. Eu não sei qual é o período do qual você tem passado. Se são 7 anos, se são 70 anos. Aqui quem tem acompanhado essa live aqui comigo há algum tempo, sabe que nós temos falado aqui de tempos proféticos. O Espírito Santo tem trago aqui para nós revelações de tempos proféticos. 10 anos, 7 anos, 70 anos. Né? A Bíblia fala muito de 70 anos. Começa lá em Gênesis, né? Se falando de 70 tribos. De 70 povos que ali... Então, se a gente for entrar nisso daqui, é muita coisa. Mas há um significado profético, há um significado espiritual em ser 70. Em 70 anos, significa 70 anos de cativeiro. Houve 70 anos de cativeiro. Mas o que é importante ressaltar é que esses 70 anos chegaram ao fim. Que esses 7 anos chegaram ao fim. Que esses 7 dias terríveis, dos quais você e eu passamos, chegaram ao fim. Que essas 7 horas de terror, que esse dia, que essas 24 horas, eu não sei qual é o seu tempo, 2 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 10 anos. Eu não sei se são 5 anos, 7 anos, 4. Mas eu quero dizer que chega o tempo aonde a justiça de Deus vem. Aonde a força do Senhor, a força da palavra, ela vem e põe ao chão todo o principado velho, toda a potestade antiga, toda a operação do erro, do engano, tudo aquilo que está fora da palavra, tudo aquilo que está fora do prumo, tudo aquilo que tem tentado sobre a sua vida, tudo aquilo que tem tentado paralisar você, mutilar você, roubar de você a sua identidade. Irmãs, mulheres de Deus, vocês não precisam querer ser nada além do que vocês foram criadas para ser. Eu não preciso querer ser nada além daquilo que eu fui criada para ser. Todo o poder, todo o segredo de Deus, toda a autoridade
Está nisso, em ser quem nós somos. Então que nós não erremos conosco mesmo, querendo ser quem nós não somos. Mas que nós nos posicionamos hoje, diante desta palavra, diante desta unção que está aqui liberada, diante do juízo de Deus, porque você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, mediante Jesus Cristo. Mediante o sangue de Jesus que foi liberado na cruz de Cristo, eu digo, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E o Senhor dos relâmpagos, então, era provavelmente o nome, nem nós lemos aqui que a cidade da qual ele governava. Né, o número 70, como eu disse aqui, carrega autoridade e domínio. Não era à toa que ele fez menção desses 70 reis, dos quais ele havia mutilado os pés e as mãos, e arrancado os polegares, e arrancado daqueles homens momentaneamente. Né? Aqui eles haviam perdido, né, a força das mãos e a força dos pés. Aqui naturalmente aconteceu essa história, aconteceu. Os polegares das mãos direitas e esquerdas, dos pés e das mãos, haviam sido cortados. Ai, irmãos, a palavra aqui em Gálatas, abre lá, a palavra em Gálatas 6, versículo 7 diz: aquilo o que semeamos, colhemos. A justiça de Deus. Deus é justo e retribui segundo a obra de cada um. Salmo 37, 28. Eu vou ler aqui para vocês, Gálatas. Gálatas 6, versículo 7. Vamos ler aqui desde o versículo 1. A palavra de Deus é a poderosa palavra de Deus, é a infalível palavra de Deus. Irmão, se alguém for vencido por algum pecado, versículo 1 de Gálatas 6. Vocês que são guiados pelo Espírito, nós que somos guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajude a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Versículo 4 do capítulo 6 de Gálatas. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Versículo 6. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seu mestre todas as coisas boas. Versículo 7. Não se enganem. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Não se enganem. Ninguém zomba de Deus. A pessoa colherá aquilo que ele semeou. E aqui Adoni-Bezek diz exatamente isso no versículo 7 do capítulo 1 do livro de Juízes. Aquele rei soberbo, aquele poderoso rei, que havia derrubado 70 reinados e levado aqueles reis cativos, cortado, mutilado aqueles homens. Ele se vê diante da justiça de Deus, ele se vê diante da soberania de Deus. Não existe principado, não existe potestade. Ela pode ser velha, ela pode ser nova. Não existe qualquer que seja o poder dessa terra. Porque nós carregamos o poder que está acima de todo nome. Nós carregamos o nome que está acima de todo nome. Repita isso aí onde você estiver. Eu carrego o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. Eu carrego o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. E aqui nós estamos aqui na velha aliança, no Velho Testamento. E aqui a gente pode ver que o poder de Deus estava aqui em ação. Eles estavam sendo guiados pelo poder de Deus. E a justiça de Deus havia chegado aqui. E essa história nos lembra o que o verdadeiro rei
Quem é o verdadeiro rei? Deus. Quem é o verdadeiro juiz? O Senhor. E que nenhum império, nenhum governo, nenhuma autoridade terrena pode ser sustentado contra a sua justiça. Eu vou repetir isso aqui. E essa história desse rei Adoni-Bezeque, esse rei tão soberbo, esse rei tão dominador, esse rei tão manipulador, esse rei tão controlador, esse rei que queria manter ali debaixo da sua mesa esses homens comendo migalhas, sendo controlados, sendo destituídos de suas verdadeiras identidades, sem força para guerrear. Sabe, eu sei que hoje o Senhor nesta manhã está revigorando a força de mulheres aqui. O Senhor está levantando mulheres aqui, o Senhor está levantando mulheres aqui em oração, em adoração. Eu vejo um fogo queimar, eu vejo como se eu sinto o fogo aumentar. Eu sinto o fogo do Espírito Santo. Eu sinto o fogo da presença de Deus aumentar na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos. E não importa o que estão tentando fazer contra você. E não importa o tipo de guerra que eu e você enfrentamos. O que importa é que não existe nenhum reino, nenhum principado, nenhuma potestade. Não existe nenhuma macumba que zumba. Eu não sei lá o que você quer chamar, nenhum batuque estranho, nenhum fogo estranho que pode ser maior do que o governo do Senhor. Que pode ser maior do que o poder de Deus. Que pode ser maior do que a influência do Senhor, a sua justiça, a sua soberania, a sua graça, a sua bondade. E quando ele decide fazer uma coisa, ele faz. E não há quem peça. Sabe, então eu não sei com qual tipo de coisa que você tem lidado nesses dias. Qual tem sido a circunstância. Sabe, mas eu sinto aqui a mente de muitas mulheres enfraquecidas. Emoções aqui de muitas mulheres confusas. Eu vejo aqui mulheres que em outro tempo derrubaram gigantes. E o Senhor diz para você nessa manhã: Deus é justo, Ele é justo e Ele retribui segundo a obra de cada um. Está lá no Salmo 37, 28. Está no Salmo 37, 28 e Provérbios 11, 18 também diz assim: a riqueza do perverso dura um momento. Aleluia. Mas a recompensa do justo dura para sempre. Nunca acabará. A riqueza do perverso, meu Deus, dura um momento. Mas a riqueza do justo nunca acabará. Irmãos, e é tremendo você ver aqui que esse principado, que essa potestade, que essa influência, que esse espírito imundo que tomava conta deste homem, deste homem, porque ninguém nasce com a maldade dessa no coração. Ninguém nasce sob a influência de um espírito maligno. Ninguém nasce com espírito imundo, sabe, de homossexualidade. Ninguém nasce se cortando, como foi lá em Marcos 4, pegando o carco e se cortando, rasgando as suas roupas e se cortando. Ninguém nasce. Isso é uma influência de um espírito imundo. Isso é influência de um espírito imundo. E a influência desse espírito imundo que estava sobre este rei, que estava sobre este soberbo rei, esse líder, o governo. Eu quero dizer para você, todo o principado, toda a potestade, todos os poderes deste mundo, todo o governo deste mundo, estão debaixo dos pés do Senhor. Estão debaixo dos seus pés, estão debaixo dos meus pés.
Então não tenhamos medo de proclamar o nome do qual nós carregamos, o nome de Jesus do qual nós carregamos. Que nós então declaramos esse espírito fora da nossa vida e fora da nossa casa e fora da nossa mente. E que a gente assim então continue então fazendo menção do nome do Senhor Jesus. E como nós disse aqui, eu quero ver se eu consigo achar aqui para vocês. Quando eles começaram então aqui no livro de Gênesis a invocar o nome do Senhor Jesus. Aqui, ó. Tá aqui em Gênesis, o nascimento de Sete. Gênesis capítulo 4. Versículo, eu vou ler só essa parte. 26. Quando Sete chegou à idade adulta, nós sabemos quem era Sete. Se você não sabe, você vai ler. Depois que Caim matou Abel, os descendentes de Caim, aí você vai chegar aqui no versículo 25, o nascimento de Sete. E aí no versículo 26, o capítulo 4 de Gênesis, fala assim: quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho, e o nome e o filho o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus Cristo. Nasceu Enos. E naquela época, e naquele novo tempo, e naquela nova jornada, um ciclo está sendo quebrado hoje. Um ciclo foi quebrado, um ciclo de 70 anos, um ciclo de 7 anos, um ciclo de 2 anos, um ciclo de 10 anos, um ciclo de 24 horas, algo do qual pessoas e mulheres e homens de Deus estavam sob uma influência que está sendo quebrado hoje, agora, pelo poder e autoridade da soberania e da plenitude da soberania do governo de Deus, do Altíssimo, o Senhor, o Deus Criador de todas as coisas. Saiba que um tempo se findou e um outro tempo está começando agora na minha vida, na minha casa, no meu ministério, na vida das minhas filhas. E um outro tempo está começando. Um tempo se findou, como foi aqui. Aquele homem foi capturado e morto. Existem coisas que estão sendo mortas e enterradas de uma vez por todas na sua vida e na minha vida. Existem períodos dos quais você e eu passamos, que está sendo mortos e enterrados hoje, de uma vez por todas. Aleluia! Eu vejo o Senhor jogando terra por cima desse tempo, dessa situação, dessa vergonha da qual você foi exposta. Eu vejo libertação desse espírito imundo do qual seu filho estava cativo, a sua filha estava cativa. Talvez você, assim como eu, passou por essa experiência de ver seu filho adolescente se cortar. De ver seu filho adolescente se cortar. Eu não sei se você é uma mãe que viu, que presenciou isso, seu filho adolescente se cortar. Não. É claro que ele estava sobre um espírito imundo. Ninguém nasce assim, ninguém faz isso consigo mesmo. Irmãos, eu já contei esse testemunho aqui. De quando a minha filha Liz, que hoje com 17 anos, ela vai fazer 18 anos agora em março. Ela tá terminando o 3º ano. Com depressão. Com situação revolta. E eu me lembro de entrar no quarto dela à noite, essa menina chorando, e ela chorava. E ela naquela inquietude, em nome de Jesus. Pois é, Lucília, em nome de Jesus. E eu entrei no quarto dela e eu comecei a perder o sono. Eu não comecei mais a dormir. Porque era isso que o espírito imundo queria. Era roubar a minha paz. O espírito imundo, ele vem, a influência das trevas vem para roubar sua paz, para roubar sua fé, para roubar sua força, para cortar, para te mutilar,
para fazer como esse rei aqui fez, para te desestabilizar, para desestabilizar suas emoções. Ele desestabilizou aqueles 70 reis quando ele cortou os polegares das mãos direita e da mão esquerda. E eu me lembro que teve um daqueles dias que eu entrei naquele quarto e que ela deitou-se no meu ombro, porque ela não tinha paz, ela era como se ela se debatesse assim de um lado pro outro, chorando, naquele desespero. E eu perguntava, Liz, por que você tá chorando? E ela não sabia explicar porque ela chorava. E foi um processo de uns 4 anos, 3 anos. Começou mais ou menos quando ela estava com 12 anos. Nesse tempo eu estava viajando demais com o Eber. Nós estávamos viajando final de semana atrás de final de semana. Pregando de cidade em cidade. A gente viajava na quinta e chegava no domingo. E domingo à noite a gente já estava na igreja. E começava de novo. Com a quinta a gente viajava. E a gente ministrava, eu à tarde para mulheres e o Eber ministrando à noite. Na igreja a gente viajava e voltava de madrugada nos voos da madrugada, né? E ela foi entrando naquela coisa e veio pandemia, situações e perda de amigos e várias coisas, né? E eu não sei o porquê, irmãos. Eu sei que o plano dele era me destruir. E quantas vezes ele já tentou me destruir. E eu ouvi uma palavra essa semana de uma irmã que muito me conhece há muitos anos. E ela me disse algo muito poderoso. Quantas vezes o diabo já tentou te matar? Quantas vezes o diabo já tentou te destruir? Quantas vezes o diabo já tentou te envergonhar? Quantas vezes? Mas olha para trás. Quem ficou? Quem que perdeu? Quem venceu e quem permaneceu? O Senhor diz para você nessa manhã, olha para trás e vê. Quem ficou e quem permaneceu. Quantas coisas aconteceram até aqui. Quantas coisas ainda têm acontecido. Mas o Espírito do Senhor, a plenitude da soberania, da justiça de Deus, está sobre nós, está sobre os justos. Pois o Senhor ama a justiça e jamais abandona o seu povo fiel. Está aqui no Salmo 37, 28, do qual nós estamos aqui falando. Pois o Senhor ama a justiça e jamais abandona o seu povo fiel. Que essa palavra fique para você também hoje. Salmo 37, 28. Provérbios 11, 18. A riqueza do perverso dura um momento, mas a recompensa do justo é duradoura, nunca vai acabar. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Se você é nascido de novo. Se você nasceu de novo. Cristo Jesus. Talvez você está aí, você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pois eu te digo, me procure no privado. Me procure no meu privado, me procure no WhatsApp, vamos conversar. Sabe que eu quero te apresentar essa pessoa, eu quero falar desse poder para você, eu quero falar dessa nova vida para você. Eu quero te direcionar para essa vida. Que um dia me tirou de cativeiros emocionais, de situações. Eu, graças a Deus, não fui para o Senhor pela dor, irmãos. Fui pelo amor mesmo. Foi pelo amor mesmo. O amor de Deus me pegou de uma tal forma. Ele veio me pegando na minha adolescência. E foi me pegando, que chegou numa situação que eu não tinha mais. Eu era encharcada do amor dele, não tinha mais como eu fugir de ser quem Deus tinha me criado para ser. Então eu digo para você, Deus, o poder de Deus está neste dia de hoje libertando você. Há um tempo sendo findado na minha vida e na sua vida. Sabe? Há um tempo de cativeiro, há um ciclo terminando. Nessa manhã, se você crê, é para você que crê. Se você crê, verás a glória de Deus. No seu casamento, na vida do seu marido. Na vida do seu filho. Se você crê, verá a libertação na sua família. Se você crê, a palavra que diz que será salvo tu e a sua casa. Começa a se manifestar aos olhos nus. Para que você veja, para que eu veja. Na sua vida e na minha vida hoje. Então saiba, o Senhor é com você, o Senhor é comigo. Sabe o que aquele homem fez? Com aquelas pessoas, com aqueles reis, ele acabou recebendo aquilo de volta. Porque esse é o princípio, é um dos princípios do reino de Deus. Aquilo que você planta, aquilo também você colherá. Não se engane.
Se você precisa que algo seja corrigido no seu coração. Se você precisa que algo seja corrigido nas intenções do seu coração. Sabe, a vingança pertence ao Senhor. A vingança não pertence a você. A vingança pertence ao Senhor. E para terminar, vou terminar de contar esse testemunho para vocês. E quando eu estava ali com o Liz no meu braço, a minha filha adolescente, essa que se cortava. E eu demorei a ver que ela se cortava, porque ela colocava blusa, moletom. E eu estava ali com ela, eu lembro. Estava só eu, ela e o Weber na casa naquele dia. O Weber estava dormindo. E eu estava na madrugada com ela. E eu comecei a orar. E eu estava ali orando, adorando, entoando cânticos espirituais e orando com ela ali. Enquanto ela foi adormecendo no meu braço. Ela foi adormecendo no meu braço. Eu lembro que meu braço ficou molhado das lágrimas dela. Ficaram molhados das lágrimas da Liz no meu braço. Irmãos, início eu já tinha ido pra tudo quanto é lugar com essa menina. Era vários tipos de diagnóstico. Essa menina, nós começamos a fazer vários testes psicopedagogos com ela. E uns falavam que ela tinha autismo. Outros falavam que ela estava com depressão muito funda. Outros falavam que era um pouco de TDAH. Isso e aquilo. Irmãos, e eu me lembro muito bem quando. E durante aquela oração, eu não sei mais ou menos quantas horas era, acho que umas 2 para as 3 horas da manhã, ou era até mais. Eu ouvi, irmãos. Eu me silenciei ali naquele momento, por algum momento, acho que já cansada, com ela no braço. Ali. A cabeça dela, né? O ombro estava no meu braço. E eu escutei, irmãos, quando algo correu. Eu escutei quando passos correram. Saíram daquele quarto em direção ao corredor. Viraram para a esquerda. E saíram porta fora, desesperado. Desesperado. Aquele espírito imundo havia saído dali. Se havia saído ali daquele quarto, daquele ambiente. Aquela influência. E aí você podia falar, pastor Iula, mas como assim? Você e o pastor Heber orando o tempo todo na casa? Irmãos, não se iluda. A Bíblia diz que orando em todo o tempo no Espírito, orando em todo o tempo em línguas, mas também vigiando. Estando atento. Vigiando. Orando em todo o tempo no Espírito, orando em línguas, mas também vigiando, estando vigilante. Porque nós sabemos das astutas ciladas do inimigo. E tem coisa pior, irmãos, do que você ver sofrimento de filho. Você que é mãe, mexeu com o filho, mexeu com a gente. Mexeu com o filho, mexeu com a gente. E de lá pra cá, ali só foi melhorando, irmãos. Ali só foi melhorando. Semana passada nós voltamos no retorno dela, da médica dela, da qual ela faz acompanhamento. Tem que estar na posição. E nós rimos, né? Porque já foi descartada né? Tentaram de todas as formas enquadrar ela em espectro autista, mas ela nunca teve espectro autista. Eu sempre soube. Eu criei eles desde criança, ele sempre foi uma criança normal. Nunca teve nada. Por isso não aceite, sabe? Certos diagnósticos, você que é mãe, você conhece seu filho. Você sabe, ninguém é melhor. E eu não tô dizendo aqui que você tem que negar, não, porque eu nunca neguei, tá? Porque fé não é negar. Eu levei ela em todos os especialistas, eu fiz tudo o que deveria ser feito para ajudá-la, mas eu confiei no Senhor. Mas a minha confiança maior sempre esteve no Senhor. E aí eu escutei agora mesmo a doutora Janice, a psiquiatra dela, essa doutora maravilhosa, enviada pelo Senhor, que cuidou dela nesses 4 anos. Né, já vem entrando agora para esses 4 anos, tem acompanhado ela, que tem sido, né, a mão do Senhor, a mão do Espírito Santo que me deu suporte, porque eu por mim mesmo eu não dava conta não, irmãos. Eu quase enlouqueci, sendo a mulher de Deus que eu sou, e eu sou mesmo, mulher de oração, mulher de fé. Mas eu já passei desafios
com filho de todo jeito que você imaginar. É claro que o Senhor sempre é a primícia da minha vida. Mas eu sempre estou buscando direção nele. Para que ele coloque pessoas dele para me ajudar. E graças a Deus, assim eu tenho vencido, assim eu tenho ido. Assim o Senhor tem me colocado. Assim o Senhor tem sido com cada uma das minhas filhas. E aí a doutora falou, Yula, e hoje a gente entende que o que Liz é timidez. Era timidez, porque agora ela tá até rompendo nessa questão da timidez. E da introspecção. Né? Um tipo de fobia social. Que essa geração, muitos deles, né, por conta de tudo que eles passaram, pandemia e todas as coisas, o tipo de valores também que eles carregam, que é muito diferente dos valores deste mundo. Glória a Deus por isso, Senhor. Até minha irmã me lembrava ontem que essa geração da qual o Liz faz parte é uma geração que não gosta de balada, que não gosta nada disso. Minha irmã me lembrava que lia uma reportagem onde os empresários da noite estão falindo. Porque essa geração não gosta disso mais não. Não gosta de boate, não gosta de noite, não gosta dessas festas. Não gosta desse tipo de coisa. Sabe, são fiéis a seus parceiros. Tem um relacionamento. Então as coisas estão mudando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está preparando a sua igreja. Amém? Jesus está preparando a sua igreja. Mas acredite, Deus está fazendo a soberania de Deus, o poder de Deus. Salmo 37, 28. Salmo 37, 28. Deus é justo e retribui segundo a obra. Não, Deus... Salmo 37, 28. Pois o Senhor ama a justiça e jamais abandona o seu povo fiel. Na versão NVT, Bastos 7267. Também nós lemos aqui Gálatas 6, 7. Não se engane. Aquilo que você semear, isso também você colherá. E ele disse aqui, para nós terminarmos essa live, foi o que Adoni Bezek disse. Aquele rei aqui no capítulo 7 de Juízes, capítulo 1. 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados comiam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que eu fiz com eles. E o levaram a Jerusalém, onde ele morreu. E sabe, irmãos, uma coisa que eu sempre tive comigo? Eu nunca fui uma pessoa de falar mal dos filhos dos outros. De criticar os filhos dos outros. Sabe, de sentar para falar mal dos filhos de quem quer que seja. E glória a Deus, irmãos. Nós não temos essa cultura na minha casa, minhas filhas, nós não temos isso. E glória a Deus por isso, irmãos. Porque eu tenho semeado, eu tenho colhido aquilo que eu tenho semeado, que eu semeei. Pelo contrário, eu sempre fiz foi orar. Sabe, por essas mães, por esses filhos. Por pior que fossem as situações que aqueles pais passam. Sabe? Então, se você não quer semear certas coisas na sua vida, na vida dos seus filhos, cuidado com o que você tem plantado. Lançando palavras sobre os filhos dos outros. Irmãos, a gente não sabe nada da vida até a gente ter filhos adolescentes, filhos crescidos. Eu agora estou em 3 fases diferentes. Uma filha casada, vivendo um casamento com uma criança pequena. A outra que faz medicina fora. Acabou de viajar. Faz medicina lá em Campo Grande. Né? Tendo com seu namorado. Que também estuda junto com ela. Na fase do namoro. Tá ali estudando na fase do namoro. E tem Liz. Terminando o 3º ano. Terminando os desafios da adolescência. Quem que um dia eu pensei que eu ia passar o tipo de coisa que eu passei com ela? E agora estou vendo a minha filha sendo preparada por Deus para cumprir o chamado. As portas se abrindo para ela fazer a faculdade que ela tem vontade de fazer fora. As coisas acontecendo. Mas quando eu olho para trás, é verdadeiramente o que eu recebi daquela irmã. Eu vejo as sementes.
Eu posso ver. E eu posso dormir em paz. Eu posso descansar em paz. Como a parábola do semeador diz. Porque aquele que sabe o que semeia está descansado. Você descansa. Paz, pastora Franciana. Você descansa. Porque você sabe o que você vai colher. Agora, isso não significa que você não vai passar desafios. Isso não significa que coisas não vão acontecer na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua família. Que desafios não vão acontecer. Eu tenho aqui grupo de mulheres dos quais nós somos juntas em oração, um orando pela outra, pelos filhos, pelos sobrinhos, pelos netos. Né, Lucília? Pastora Maria da Cruz, muitas, Priscila e eu, Dani. São muitas que nós estamos aqui juntas. E glória a Deus, nós temos visto. E aqui eu não citei nem a metade. Vanusa. Marilda, essa semana a Marilda me contou um testemunho tremendo da vida dela, de mudanças verdadeiras. Irmão, quem quer mudar, muda. A Val tá aí, ó, minha amiga. Agora tá lá morando, lá na Noruega. Quantas coisas eu lembro de Val atravessar situações, infelicidades, não sei se ela tá aí ainda. Situações, mas ela nunca desistiu, irmãos. Eu me lembro de caminhar com Val. Val, você tá aí, amiga? Caminhar com ela junto pra igreja lá em Natal. Aí ela aí. Caminhar com ela pra oração. Caminhar com ela na palavra. Né, Val? Caminhar orando. E nós caminhávamos e nós orávamos, tempo junta. Hoje nós estamos separadas. Nós louvávamos indo da harpa, nós não cansávamos de adorar o Senhor juntas. Olha lá, Júlia era pequena, amiga de Liz. Júlia gritava Liz na janela do nosso prédio, né, Val? Lá em Natal, Júlia gritava, Liz, tá na hora de acordar. Hoje elas estão tudo moça. Júlia tá lá estudando na Noruega. Liz já também tá indo, também tá aqui estudando. Coisas acontecem, desafios acontecem, mas nós somos mulheres de Deus. Nós somos o povo justo do Senhor, nós somos a justiça de Deus. Jesus tem feito coisas grandes na nossa vida. De poucos dias, Val perdeu a mãe dela. Uma grande amiga, uma grande mulher de oração. Eu louvo a Deus, eu honro a vida da minha irmã, que tanto me ajudou. Orávamos na casa da mãe dela. Eu sei que ela tá na glória, irmãos, e grande é a coroa, Val, da sua mãe. Quantas vezes, depois que eu mudei de Natal, nós nunca nos desligamos. Nós continuávamos na oração no telefone, sempre juntas. E a mulher guerreira passou tantas coisas, irmãos. Guerreira que eu digo assim, guerreiras, mulheres posicionadas em Deus, mulheres que jamais... Mas eu tenho história com essa família. Louvado seja Deus, eu amo essa família. Eu amo, tenho muita gratidão no meu coração. E Deus faz mesmo. Deus está fazendo, Deus faz aqui, Deus faz aí. Não pense você que eu sou só um rostinho bonito. Não, minhas irmãs, eu sou mesmo. Eu sou um rostinho bonito. Glória a Deus por isso. Você também é, mas não se engane. Não se engane, porque eu carrego tesouros de Deus que foram entesourados dentro de mim. Eu conheço quem meu Deus é, eu conheço a verdade e o poder de Deus, a graça e a misericórdia. Eu conheço do amor de Deus, do perdão. Eu sei quem Jesus é. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Pois é, minha amiga, diante dos galardões, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Glória a Deus. Oh, Senhor Jesus. E que dia poderoso será esse? O dia que nós encontraremos com Ele. E Ele vai dizer, servo bom e fiel. Servo bom e fiel, entra aqui comigo. Entra aqui na festa. Chegou a sua vez de ceiar comigo, de entrar comigo aqui. Isso que é o mais importante na nossa vida. Amém? Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham recebido do Senhor, porque eu tô saindo aqui desse acordando comigo ainda mais cheia da presença de Deus.
ainda mais cheia do poder de Deus. Saiba que você tem histórico com Deus, Priscila. Saiba que você tem depósito de oração. Saiba que você não é uma qualquer, não, Lucília, Fabiola. Você é filha amada do rei Dani. Saiba que você é filha amada do Pai. E os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre nós. E aquilo que tentaram sobre a sua vida para te desestabilizar. Todo principado e potestade, toda ação maligna, todo esse espírito imundo que estava por trás dessa situação. Existiu um espírito imundo que estava por trás dessa situação, mas ele caiu por terra hoje, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E todo o tempo que você lembrar nesse dia, lembre-se, porque eu carrego o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Eu carrego o nome de Jesus. Amém, Pri? Amém. Você vai começar a ver que as coisas vão começar a ficar claras para você. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Até quinta-feira. Se o Senhor assim dizer, nós vamos fazer esse Acordando Comigo todas as manhãs essa manhã. Em nome de Jesus. Vamos deixar Deus operar. Mas não estranhe se eu estiver aqui amanhã, 7 horas da manhã de novo. Essa semana é poderosa, Fabiola. Essa semana é poderosa. Beijos, fiquem com Deus. Amo vocês. Compartilhe essa palavra. Deixa seu like. Deixa o seu comentário. Compartilhem essa palavra. Não deixe de esquecer seu comentário. Tchau, tchau.